inimigo nessa noite, Deus. Que o teu Santo Espírito venha se manifestar através dos lábios dele. Deus, que a palavra que sai da sua boca possa hoje aqui, Pai, ser lançada e produzir frutos de arrependimento. Deus, enquanto o teu filho estiver ministrando, todavia, Deus, tu entre agora nas necessidades que o seu filho tem colocado diante do altar, e que todavia o teu nome venha a ser glorificado no nome de Jesus. A igreja com o diácono Maico. Glórias a Deus. Para Deus pode ser muito melhor do que isso. Vamos saudar a Deus. Glórias a Deus. Quero compartilhar com os irmãos, a paz do Senhor para os irmãos, livro de Jonas, seu capítulo 2, versículo de número 9, o proposto para as nossas vidas nesse mês de outubro. Esse lugar, meu irmão, não é outro senão a casa do nosso Deus, o lugar onde a gente adora, onde a gente glorifica, o lugar onde toda honra, toda glória e todo louvor é dado somente e exclusivamente a Ele. Você não saiu de sua casa em vão, você não veio, você não cruzou as portas desse lugar em vão. Você veio aqui com um propósito, e não perca esse propósito, que o propósito hoje é adorar a Deus. Amém? Livro de Jonas, o seu capítulo 2, versículo de número 9, vai dizer: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Capítulo 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarse, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Amém? E você pode tomar o seu assento. Eu quero ser bem breve e bem sucinto naquilo que Deus falou comigo durante esse mês e a oportunidade que eu tive hoje de estar no meu trabalho estudando acerca dessa palavra. Já foram ministradas aqui em nossas vidas outras vezes, mas eu quero partilhar de algo que Deus falou comigo. Acho que a gente possa entender primeiramente o propósito que Deus está escrevendo o livro de Jonas, e se a gente conseguir entender esse propósito, a gente vai entender aquilo que está querendo ser proposto para a gente hoje nesta noite. O livro de Jonas, diferentemente de outros livros de demais profetas, você vai perceber que o livro de Jonas ele tem uma distinção muito grande. Ele tem algo em peculiar, algo em particular, um individual, diferentemente dos outros. Os demais livros dos outros profetas vai reunir a coleção da palavra do profeta para o povo, aonde o profeta vai receber aquilo da parte de Deus e vai profetizar contra o povo. Amós, Obadias, Oséias, Joel, eles vão compartilhar daquilo que Deus está falando com eles. Eles estão sendo porta-voz de Deus. E Jonas não está sendo? Sim, Jonas está sendo. Só que diferentemente dos demais profetas, Jonas está sendo específico para uma nação. E que nação é essa? A Síria. E o livro de Jonas, ele é um retrato totalmente diferente de qualquer outro livro dos demais profetas. O livro de Jonas vai contar a história de um profeta, enquanto os demais livros vão contar a história de uma nação, aonde o profeta está sendo porta-voz. E aqui eu já consigo aplicar algo para as nossas vidas. O livro de Jonas, ele é uma característica, é como se eu e você pegássemos a Bíblia e olhássemos para o livro de Jonas e víssemos ali o nosso caráter de uma certa forma abrangente, onde a gente consegue enxergar um homem que teve um chamado de Deus, que teve uma vocação da parte de Deus, que por algum momento teve o privilégio de poder ouvir a voz de Deus e poder ouvir a direção de Deus, mas mesmo assim ele não obedeceu. E isso, quando você vai lendo o livro de Jonas, você vai percebendo que é um tanto quanto relutante. E é igual às nossas vidas. Hoje a gente pode ter a oportunidade de poder ver pessoas que tiveram talvez a sua primeira oportunidade e poder exercer o seu ministério. Só que Jonas já é profeta, já está exercendo o seu ministério.
Israel, o reinado do norte, no período de Jeroboão, onde Jonas vai estar profetizando, a Bíblia vai dizer que Jeroboão foi um rei muito mau. Jeroboão está dentro do seu reinado, vivendo um crescimento geográfico muito grande. A cidade de Israel está crescendo. Ele está começando a reconquistar alguns lugares que a Síria em um outro momento conquistou. O poder econômico de Israel está crescendo. Israel está crescendo socialmente, politicamente, economicamente. Mas ao mesmo tempo está se existindo uma opressão pela parte dos ricos para com os pobres de Israel. E não diferentemente está se existindo algo que é muito notório no reinado de Jeroboão, que é uma crise espiritual muito grande. O povo está entrando numa apostasia e numa idolatria novamente muito grande. Isso aqui chama a atenção para as nossas vidas, porque você vai ver um crescimento numa área da vida do povo de Israel, que poderia estar crescendo, mas se tivesse cumprindo o princípio, seria muito melhor. Se você tivesse prezando a Deus com a sua única adoração, as demais coisas seriam acrescentadas, mas o povo está priorizando em buscar crescimento territorial, está crescimento econômico, mas está se esquecendo de Deus, está se apostasando na fé. E Jonas agora vai aparecer nesse cenário como um profeta, que ele vem com palavras de encorajamento. Ele vai profetizar para Jeroboão que ele vai conquistar territórios novamente. Ele vem com uma palavra doce, como já foi dito aqui pela nossa pastora. Ele vem com uma palavra para poder passar um pouco a mão na cabeça com tudo que tem acontecido. E o cenário onde está se começando a construir a vida de Jonas é nesse primeiro capítulo. A palavra de Deus vai vir até Jonas para que ele vá até Nínive. E eu procurei um pouco entender o porquê que Deus direciona Jonas até Nínive. E tem um homem chamado Hadad-Nirari, que foi um rei no período da Síria. Foi um homem muito vigoroso, um homem muito valente, que teve grandes conquistas. Mas depois que esse homem morreu, a Síria, ela entrou numa depressão muito grande. Ela entrou em conflitos internos muito grandes. E com isso foi se causando uma crise muito grande na cidade de Nínive. E o cenário, o plano de fundo para que a gente consiga entender aqui, Jeroboão está fazendo conquistas novamente de um período, de um momento onde a Síria conquistou, porque a Síria está em depressão. A Síria está procurando combater dentro da sua região. E isso faz com que eles desarmem os demais outros lugares, para que não haja um desgaste muito grande do seu povo. E agora, Deus vai observar essa circunstância, e Ele vai mandar um profeta Jonas até a cidade de Nínive. Só que é interessante é que Jonas tem a vocação. Jonas profetiza. Mas antes de Jonas fazer tudo isso, a Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor até Jonas. E eu já consigo entender aqui que para que Jonas consiga exercer o seu ministério, ele é totalmente dependente de Deus. E assim é nas nossas vidas, nós somos totalmente dependentes de Deus para poder exercer o nosso ministério. Mas a gente muitas das vezes reluta e luta e foge, e muitas das vezes quer entrar numa contradição com Deus e dizer: Deus, olha, eu não quero, porque aquele povo não é merecedor. Merecedor não somos nós, meu irmão. Nós, até um tempo atrás, nos encontrávamos talvez como aquele povo se encontrava no lamaçal do pecado. Cometíamos atrocidades, perversidades, mas a graça de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus nos alcançou. Alguém foi instrumento de Deus para a sua vida, para ir até lá e acolher a mão e fazer: olha, Deus é misericordioso na sua vida, tanto quanto foi na minha. E Jonas agora está fazendo desfeita da palavra de Deus. Jonas está indo para um sentido
totalmente contrário daquilo que Deus tinha direcionado. Jonas está sendo desobediente àquilo que Deus comissionou sobre a vida dele. E é interessante observar que Jonas está tão convicto, meu irmão, naquilo que ele está fazendo, que Jonas tem 7 comportamentos, e eu tive cuidado de poder anotar isso aqui. Jonas se levantou, e esse se levantar aqui é se colocar disponível para poder fazer a obra. Mas quando Jonas se coloca, ele se levanta, ele não está se colocando disponível ao chamado de Deus. Quando Jonas se levanta, ele se levanta com um único propósito: fugir. Mas Deus hoje está dizendo hoje para as nossas vidas: se levante, mas se levante para colocar disponível para a obra de Deus. Se levante por algum momento para ser agraciado com a presença de Deus e ter a oportunidade de ser um porta-voz da palavra dele. Por mais que a gente tente sempre contextualizar a perversidade que a Síria cometeu, que tinha os seus costumes de poder cortar a cabeça de profetas e colocar sobre estaca, de esquentar um óleo quente e jogar sobre os homens e arrancar as suas peles, isso tudo é perverso aos olhos de Deus. Mas Deus não está preocupado com o que eles fizeram. Deus está dizendo: eu alcancei aquele povo com misericórdia, e eu preciso de alguém disponível para poder ir até lá e profetizar. E Deus está dizendo hoje, nesta noite: será que você está disponível para poder ir profetizar para aquele que está sendo alcançado pela misericórdia de Deus? Os nossos olhos, eles distinguem aquilo que o homem faz, mas Deus está olhando para o coração e está dizendo: ele pode ser alcançado, assim como você também foi. Mas não, a gente olha para a perversidade: mas ele é um ladrão, mas ele furta, mas ele rouba. E por ele fazer tudo isso, ele não é merecedor? Ele é tão merecedor como nós fomos merecedores, meu irmão. Ele é tão merecedor como nós, porque Deus não está preocupado com os feitos dele, Deus está preocupado em salvar. Deus está preocupado em alguém se colocar disponível para poder pregar a palavra, para poder salvar. Deus quer gerar vida para aquele que está morto. Deus quer alguém que profetize para aquele que está lá, numa circunstância totalmente adversa. Mas os seus olhos estão fechados. Os nossos olhos estão fechados, meu irmão, muitas das vezes. Porque isso é carnal, isso é nosso. A gente olha para o comportamento das pessoas. E Jonas teve comportamentos que demonstraram que ele estava convicto de que ele não iria. Que comportamento? De se levantar e não colocar disponível. Fugir. Descer até Jope, numa direção contrária ao de Deus. Achar. Isso aqui chama atenção porque quem acha é porque procura. E Deus falou algo no meu coração: você está procurando coisas que possam por algum momento agradar o seu coração. Você está procurando por coisas que possam ir contrária à vontade de Deus. A gente está procurando coisas que possam ser confortáveis para nós. Nós estamos procurando por algo que possa nos levar a um lugar onde a gente não seja conhecido como profeta, porque a gente muitas das vezes é melhor abrir mão do propósito, do chamado, do que dizer: Deus, eu estou disponível para poder fazer. Jonas está procurando por algo, ele está indo para uma direção onde ele não possa ser conhecido como profeta. Está abrindo mão do chamado de Deus sobre a vida dele. E ele encontra esse algo, que é um navio que está indo em direção a Tarsis. Ele achou, ele pagou e entrou dentro dele. 7 comportamentos que mostram que Jonas estava convicto naquilo que ele queria fazer. Mas hoje Deus, nessa noite, está querendo lutar contra esses nossos comportamentos. A gente não pode ser, irmão, honrar a Deus somente em nossas palavras. Nós temos que honrar a Deus também nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. Jonas honrou a Deus em suas palavras, honrou quando estava no navio, disse que era hebreu, disse que servia ao Deus que era dono do mar e da terra, ele honrou, mas o seu comportamento
não honrou a Deus. As suas atitudes foram atitudes de alguém que não queria fazer a vontade de Deus. E hoje Deus, nesta noite, está nos atentando e dizendo: eu quero que você faça a minha vontade. Eu quero que você estreite o laço de amizade que existe entre eu e você, porque o propósito é muito maior do que apenas você viver isso. Você viver essa superficialidade, isso é muito pouco. Deus quer te levar muito além. Deus quer ir muito além disso. Jeremias vai dizer: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Salmos vai dizer: se eu escalar os céus, lá tu estás. Se eu me lançar num leito mais profundo da sepultura, igualmente tu estás. Se eu apossar para mim as asas da alvorada, tu é minha destra, tu me ampara, tu é a minha direção. Se eu for até os confins da terra, tu também está lá. Nas profundezas do mar, tu também está lá. Deixa eu te dizer algo: não tem como se esconder da presença de Deus. Não tem como você se esconder daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Deixa eu te dizer algo: Deus não unge cabeça errada. É profeta, e é profeta, eu vou até o final, mas eu vou resgatar. Eu vou te ensinar, através desse propósito que tu está vivendo, através dessa circunstância que tu está vivendo, está achando melhor fugir, mas deixa eu te dizer uma coisa: eu vou atrás de ti até os confins da terra, porque o que eu tenho contigo, eu tenho contigo. Tu é profeta, eu te escolhi como profeta, e profeta não foge, profeta não abre mão do propósito por nada, profeta não tem vontade, profeta exerce a vontade de Deus. Nós exercemos a vontade de Deus, nós somos direcionados e somos dependentes de Deus, somos porta-voz daquele que fala por nós, através de nós. E Jonas entendia isso até o momento que era agradável para ele. Enquanto estava lá em Jerusalém, profetizando um encorajamento maravilhoso, não tinha alguém que estava conflitando com ele. Mas aí Deus faz o seguinte: Jonas, eu vou te tirar da tua zona de conforto e vou te colocar numa posição aonde eu vou te moldar, porque eu quero mostrar para você que pregar encorajamento é fácil, que profetizar encorajamento é fácil. Eu quero ver você se auto-encorajar. Eu quero ver você se auto-encorajar e eu dizendo para você: olha, vai a Nínive e prega e profetiza contra a perversidade dele, porque eu alcancei com misericórdia. Sai da tua zona de conforto. Vou te levar agora para onde eu preciso tratar contigo, onde eu preciso te moldar. E o livro de Jonas, até Jonas chegar a Nínive, Jonas vive misericórdia de Deus. Versículo 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Até Jonas chegar em Nínive, Deus exerce a sua misericórdia sobre ele. E um dos inícios da misericórdia de Deus para com Jonas foi o vento. E é tão rico o detalhe que a Bíblia dá, porque a Bíblia dá que primeiro vem o vento e depois vem a tempestade. E deixa eu dizer algo para a sua vida, para as nossas vidas. O vento é um sinal de que Deus viu, não gostou e vai te corrigir. O vento é um sinal de que Deus não está se agradando daquilo que você está fazendo. O vento é um sinal de que Deus está contemplando lá do alto céu, está vendo que você está fugindo da face dele,
e está dizendo, o vento não está sendo suficiente, então peraí, eu vou mandar uma tempestade para ver se é assim, eu te agito para você poder entender. Mas é tão incômodo a postura de Jonas. A Bíblia vai dizer que os marinheiros em desespero, num pavor, num medo, começam a lançar sobre o navio as suas fazendas, as suas riquezas, aquilo que eles conquistavam. Aquilo que eles conquistaram, lançaram fora, tiveram perda materiais, tiveram instabilidades emocionais, através do medo. Aí olha o que a Bíblia vai dizer. Porém, Jonas desceu ao lugar do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Eu não consigo entender. O vento está agitando o barco a ponto de quebrar. A tempestade veio. Existem vidas que estão dentro do barco, que estão perdendo coisas, que estão tendo instabilidade emocional, que estão vivendo um medo fora do normal, e Jonas está descendo para o porão para poder dormir um sono profundo. Meu irmão, isso é uma clareza de um homem que não está se compadecendo com aquilo que está acontecendo. E aqui começa o tratar de Deus com Jonas. Eu estou sendo misericordioso. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus está sendo misericordioso com alguém, eu tenho que ser o quê? Misericordioso com aquele alguém também. Se Deus se compadece, eu tenho que me compadecer também, porque esse é o Evangelho. E Jonas não está se compadecendo em nenhum momento, meu irmão. Jonas está preocupado em dizendo, olha, aconteça o que acontecer, eu já abri mão mesmo da vocação que Deus colocou sobre a minha vida. Não vou profetizar contra Nínive. João, tu não vai profetizar não? Então tá bom. Se o vento não foi suficiente, se a tempestade não foi suficiente, vai vir mais, fica tranquilo. Isso aqui serve para as nossas vidas. A gente consegue identificar quem é o Jonas no nosso navio, no nosso barco, sem antes ele reconhecer. Jonas não se compadeceu com a situação dos seus navegantes, dos seus marinheiros, não teve compaixão da situação. Jonas causou instabilidade, causou medo sobre aqueles homens, causou perda financeira sobre aqueles homens, perda materiais. E normalmente quando um Jonas surge no nosso navio, e a gente não consegue inicialmente reconhecer, e ele não consegue inicialmente reconhecer, a gente consegue reconhecer ele através dos seus comportamentos. Deus hoje está dizendo para as nossas vidas, observe quem está entrando no seu navio. Os comportamentos deles demonstram quem ele é. É claro que esses homens são marinheiros pagãos, e o fato de Jonas ter honrado a Deus com seus lábios, fez com que esses homens fossem alcançados por Deus. Mas Deus está trazendo algo para as nossas vidas, dizendo, dá para identificar sim. Por mais que esse homem tenha um cargo como profeta, dá para poder identificar através dos seus comportamentos. Observe os pequenos detalhes acerca do que Jonas faz, para que você identifique quem é aquele que está realmente no seu barco, quem é aquele que realmente está disponível a poder remar contigo. Porque Jonas não causa somente uma instabilidade emocional, uma perda material. Jonas causa desgaste físico. E normalmente, quem está no nosso barco, esses homens, eles lançaram alguns pesos, mas o peso aqui não é um peso material. Esses homens até lançaram para tirar o peso do navio, para poder fazer com que a navegação seja melhor, mas Deus está dizendo, o peso não é material, o peso é espiritual. Você está carregando um peso espiritual de alguém que você já teria que abrir mão. Às vezes é necessário, meu irmão, a gente abrir mão de algumas circunstâncias, de algumas coisas, para que a gente venha viver o verdadeiro evangelho, aquilo que Deus tem para as nossas vidas.
Pessoas nos impedem de ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. Deus está dizendo hoje nessa noite, vamos identificar através dos comportamentos. Deus manda ao mar um grande vento e logo depois causa uma tempestade. Nem que para isso Ele tenha, nem que para isso Deus tenha que levar Jonas, trazendo uma simbologia para as nossas vidas, nem que Deus tenha que levar Jonas para a casa do olheiro, para modelar, para desfazer e refazer de novo. Deus não abre mão daquele para qual Ele tem um propósito. E nessa noite Deus não abre mão da sua vida. Deus não abre mão do propósito que Ele tem sobre você. Ele não vai te perder, mesmo que Ele tenha que te remoldar, te refazer, como aqui foi representado sobre as nossas vidas, na festividade que teve sobre nós. Nem que Ele tenha que deixar você moldadinho, mas Ele tem que te refazer de novo, e fazer de novo, para te modelar e dizer, não é da tua forma, não é do nosso jeito, não é o que nós queremos, mas é o que Ele quer. Ele vai fazer, meu irmão, porque Ele não vai te perder. Ele não vai te perder. Essa circunstância não é para a sua morte, é para Deus aperfeiçoar as nossas vidas, é para Deus nos aprimorar, porque Ele não quer nos perder, Ele quer nos salvar, Ele quer que nós sirvamos de instrumento para poder salvar alguém. A confissão de Jonas, temos que honrar a Deus com os nossos lábios e os nossos comportamentos. Jonas, por não negar a Deus, ele alcança os marinheiros pagãos, homens que adoravam a outros deuses, homens que serviam a outros deuses, mas simplesmente porque Deus honrou, porque Jonas honrou a Deus com seus lábios, aqueles homens foram alcançados. E algo nos chama a atenção, porque Jonas consegue honrar a Deus com seus lábios, mas não com seus comportamentos. Mas por que então Jonas honra a Deus com seus lábios? Jonas, ao honrar a Deus com seus lábios, está dizendo, olha, o nome dele tem todo o poder. E pelo nome dele tem todo o poder, o nome dele transforma, o nome dele traz vida, o nome dele alcança o ímpio, o nome dele alcança o incrédulo, o nome dele transforma o ímpio, o nome dele transforma aquele que está lá fora. O nome dele tem poder para poder fazer todas essas coisas. O nome de Deus, o nome dele alcança vidas que estão destruídas, vidas que precisam de Deus. O nome dele, o nome de Deus tem todo o poder para todas essas coisas. Deixa eu te dizer algo, independente da circunstância que você esteja vivendo, não negue a Deus de forma alguma. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que negar o meu nome, eu negarei ao meu Pai que está nos céus. Independentemente do que você esteja vivendo, não negue a Deus de forma ou de maneira nenhuma. Está numa situação totalmente desacreditada, desagradável, o nome dele tem poder. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E Jonas reconheceu isso. A Bíblia vai continuar dizendo, e ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante da face do Senhor, e ele o tinha declarado, e disseram-lhe, que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva,
e se engrossava cada vez mais. Jonas no barco, após a confissão, é um perigo que nós assumimos para a nossa vida. E a gente percebe que Jonas, ele não só confessa que o problema que está no navio é ele, mas ele também dá a solução para o problema. Mas algo me deixa intrigado, porque quem apresenta a solução, por que não resolve logo ela? Jonas continua no barco, e o fato de Jonas agora estar no barco, ele vai causar algo no barco novamente. Enquanto Jonas está no barco, a Bíblia está dizendo que o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. Em cada momento que Jonas continuou no barco, ele reconheceu, apresentou a solução, mas continuou no barco. E o fato de ele continuar no barco, engrossou-se o mar e se elevava-se as ondas. E às vezes, tem vezes que Deus até permite que você permaneça no barco, mas Ele faz com que as coisas se estreitem, para fazer com que você reconheça. Jonas está reconhecendo que o problema é ele. Enquanto Jonas está reconhecendo, Deus está estreitando. E aí, Jonas, tu vai continuar nessa? Eu estou engrossando as ondas, eu estou elevando as ondas, e tu vai continuar nessa? Tu vai continuar nessa de querer fugir? Aí ele apresenta uma solução, né? Me lança ao mar, porque me lançando ao mar, o mar vai se apaziguar. E a gente, ao olhar essa palavra, acredita que Jonas reconheceu e que fez um ato generoso da sua parte. Só que Jonas está querendo ser lançado ao mar, querendo morrer, meu irmão, querendo se suicidar. Dizer, olha, já que dentro do barco não deu jeito, me lança para dentro dele, porque assim eu continuo fugindo de Nínive. Porque assim eu continuo fugindo daquilo que Deus colocou sobre mim, para que eu venha profetizar. Porque no mar eu vou afundar, eu vou morrer mesmo. Só que deixa eu te dizer algo. Tu pode por algum momento até acreditar que você está conseguindo fugir. A gente por algum momento, irmão, pode até acreditar, em algum momento da nossa caminhada, que a gente está fugindo, que a gente está fazendo tudo o que é possível para continuar longe dos caminhos do Senhor, continuar longe do propósito de Deus. Mas Deus vai estreitar as coisas, porque Deus precisa estreitar. Tem pessoas que Deus vai estreitar as circunstâncias para fazer com que ela se aproxime, para com que ela venha reconhecer e entender que fugir nunca foi solução. Foi dito aqui na semana passada, fugir é como andar em direção à parede, você sempre vai dar de cara nela. E se Deus tiver que engrossar a onda e elevar a onda, para Ele não te perder, Ele vai fazer, meu irmão. Ele vai fazer. Ele vai fazer, meu irmão, porque Ele não vai te perder. Porque o que Ele tem conosco é um chamado, é um privilégio que nós temos de poder exercer por algum momento. Quando Jonas é lançado ao mar, versículo 13, entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós o sangue de inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram Jonas ao mar, e o mar se cessou da sua fúria. Quando Jonas está no mar, quando Jonas foi lançado ao mar, acreditando que por ali tinha dado por fim de todas as coisas, eu acredito, por algum momento, Deus olhando para Jonas, e Jonas dizendo, aqui agora acabou para mim, né? O meu propósito que eu realmente tinha de não poder profetizar contra Nínive aconteceu. Estou no mar, estou em alto mar, agora é só eu esperar o meu cansaço físico ou eu me afogar, porque eu vou morrer
e eu não vou profetizar contra Nínive. Mas Jonas lançado ao mar, aqui é um momento onde Deus prepara, mais uma vez, um instrumento de misericórdia sobre a vida de Jonas. Não suficientemente foi o navio, agora Deus prepara um túmulo molhado para a vida de Jonas. Deus prepara um grande peixe. Imagina Deus, Jonas lá só esperando a morte chegar para ele. Aí vem um grande peixe que não mastiga Jonas, mas engole Jonas. É Deus dizendo: eu ainda tenho algo contigo, eu não te esqueci, você não vai morrer, você não vai se perder nesse caminho, você está acreditando que está conseguindo fugir, mas eu preparei um túmulo molhado. Já que você navegando sobre o mar não foi suficiente, eu vou te fazer agora navegar embaixo do mar. Tu vai ficar 3 dias aqui. E a oração de Jonas, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. O instrumento de misericórdia de Deus não é de acordo com o tempo de Jonas. Perceba que Jonas ficou 3 dias. Jonas acreditando que poderia talvez ficar 1 ou 2. Mas o instrumento de correção, o instrumento de misericórdia de Deus para a vida de Jonas, o tempo é dado por Deus, o momento é dado por Deus. O que cabe a nós é nós clamarmos e nos arrepender, porque Deus teve misericórdia das nossas vidas. Imagino eu, Jonas, dentro do ventre, meu irmão, do peixe, abaixo do mar, meu irmão, 3 dias. Eu já tive a oportunidade de poder navegar sobre as águas. Eu ainda não tive a oportunidade de poder navegar por debaixo das águas. Mas deve ser algo, meu irmão, é você depender totalmente de Deus. E tem algo aqui que é interessante, que Deus está condicionando o peixe a navegar de acordo com a pressão que Jonas aguenta. Porque quando nós navegamos abaixo do mar, por exemplo, dentro de um submarino, onde uma pressão chega a uma certa profundidade, ela não aguenta, aquilo ali tudo se comprime, se aperta, causando a morte daqueles que estão dentro. Mas Deus está tendo cuidado de navegar com Jonas por debaixo das águas durante 3 dias, dentro de uma pressão onde Jonas aguenta. O instrumento de misericórdia de Deus vai até onde Ele permite, meu irmão, até onde Deus limita. Deus conhece o teu limite, e Deus vai até esse limite, meu irmão, para poder dizer para você: eu tenho cuidado de você até no teu limite. Eu não estou fazendo com que o meu instrumento de misericórdia possa viver como se nada tivesse acontecendo. Existe um alguém que Deus alcançou com misericórdia, colocou dentro do ventre do peixe. Deus está comissionando o peixe a viver dentro do limite de Jonas, porque Deus não queria matar Jonas. Deus queria mostrar para Jonas: eu estou sendo misericordioso com você, e porque todo mundo está sendo misericordioso com o meu povo, eu estou exercendo o meu amor para com a tua vida, e porque tu não está indo lá exercer com amor aquilo que eu coloquei sobre o teu coração, então profetiza, Jonas. Eu usei instrumentos de misericórdia para a sua vida, não foi suficiente. E tu ainda continua querendo fugir. Se eu te alcancei com misericórdia, vai e profetiza misericórdia. Deus hoje nas nossas vidas, meu irmão, nessa noite, quer nos ensinar aquilo que Ele ensinou para Jonas. Jonas teve os seguintes ensinamentos. Qual o ensinamento? Ser misericordioso. E qual outro ensinamento? Deus ensinou a Jonas a amar os seus inimigos. E Deus hoje nessa noite está dizendo:
Você ora pelos seus inimigos? Você tem misericórdia? Nós temos misericórdia, meu irmão, pelos nossos inimigos. Nós apresentamos a Deus os nossos inimigos, dizendo: Deus, se for da tua vontade, converte. Se for da tua vontade, salva. Se for da tua vontade, liberta. Se for da tua vontade, permita entrar pelas tuas portas e salva, converte. Será que nós temos sido assim, meu irmão? Porque o ensinamento que Deus quer dar para as nossas vidas através de Jonas é: sejamos misericordiosos e amemos os nossos inimigos. Quando Jonas chega até Nínive, a sua profecia tem 5 palavras. Se arrependa ou em 40 dias a cidade de Nínive será subvertida. Só que algo me chama muita atenção é que a gente teve o cuidado de poder dar um contexto acerca da cidade de Israel, o que Israel estava vivendo naquela época. E a gente precisa entender o que a cidade de Nínive estava também vivendo naquela época. O período mais provável, quase que certo, quando Jonas recebe a missão de Deus para poder chegar até Nínive, foi no reinado de um homem chamado Azur-Dan III. A cidade de Nínive, naquele momento ali, estava vivendo grandes conflitos internos. A cidade de Nínive, naquele momento ali, estava vivendo lutas, opressões e pressões internas muito grandes. O povo praticamente estava lutando um contra o outro. Um território estava lutando contra o outro. Estados estavam lutando um contra o outro. E algo me chama muita atenção no propósito que Deus tinha para que Jonas pudesse ir até a Nínive, e eu anotei isso. Além disso, a nação foi acometida de praga e fomes, repetidamente, até que o império chegou a uma terrível situação de total empobrecimento e desordem. Este seria o tempo ideal para Jonas pregar a sua mensagem de julgamento e o programa de redenção universal de Deus de Israel. O culto ao panteão assírio estavam totalmente enfraquecidos e fracassados. Sem dúvida, nunca houvera uma situação tão propícia para que o rei e os seus súditos dessem ouvidos à voz do profeta. Deixa eu te explicar. O povo de Nínive está vivendo uma crise religiosa também. Está vivendo uma crise política. Está vivendo conflitos internos. Territórios lutando contra territórios. E às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Esse momento em que Jonas profetiza contra a cidade de Nínive é o momento mais sensível que Nínive tem na Bíblia. É o momento mais sensível que a Síria está vivendo. E Deus aproveita desse momento, e Deus aproveita dessa situação para poder levar um profeta lá e começar pelo menos um princípio do plano de redenção que Deus tinha para aquela cidade. Deixa eu te dizer algo. Às vezes a gente, por algum momento, pode se tornar desacreditado com tudo que tem acontecido em nossas vidas. Mas deixa eu dizer algo para a sua vida. Independentemente da circunstância que você estiver vivendo, Deus vai criar um cenário propício para poder fazer com que isso que você esteja vivendo comece a se tornar um propósito de Deus. Você por algum momento pode desacreditar que dentro da sua casa, aquela pessoa com um coração tão duro, meu irmão,
não vai ser alcançado por Deus, mas Deus vai criar um cenário que vai fazer com que ela se torne sensível a ouvir a palavra de Deus, e a partir dali vai começar um plano de Deus para a vida dela. Se Deus não fizer isso, e Deus quiser fazer com que aquele coração duro, de pedra, se converta assim, Ele também vai fazer. Porque Deus cria a situação, mas se Ele também não quiser criar, meu irmão, Ele continua sendo Deus. Você pode estar passando a crise que você estiver passando dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro da sua casa, mas se Deus quiser criar um ambiente propício para fazer com que onde tenha falência, tenha vida, Ele vai criar. Aonde não tem prosperidade e Ele cria uma circunstância para se existir prosperidade, vai existir. Para onde aquele desacreditado que não acredita na palavra de Deus possa ser alcançado, ele vai ser alcançado, porque Deus vai criar uma circunstância. E Nínive está vivendo um momento de sensibilidade muito grande. E Deus aproveitou este momento para poder pregar o evangelho na cidade de Nínive. E a partir daí, começaram um plano. Por mais que não tenha gerado um resultado duradouro, mas se resultou algo inicial. Alguém se arrependeu. Alguém foi alcançado pela palavra de Jonas. A cidade de Nínive era tão grande que se percorria em 3 dias. Mas a Bíblia diz que a palavra de Jonas chegou ao rei da Síria. Quando Deus tem um propósito contigo, pode você olhar a circunstância e se tornar desacreditado, mas não deixe de profetizar, porque a sua profecia pode alcançar vidas. Porque a sua profecia, a profecia que Deus colocou sobre a sua vida, pode gerar vida em alguém. A sua profecia que Deus colocou sobre você pode fazer com que alguém se arrependa de tudo aquilo que fez. E a partir dali, se gerar vida. E algo me fez lembrar, teve um outro ensinamento que Deus deu a Jonas. Jonas, ele é contemporâneo de Amós. E por ele ser contemporâneo de Amós, Jonas está num momento aqui onde ele está saindo da cidade de Israel e está indo até uma cidade da Síria, até Nínive. E Amós é contemporâneo de Jonas. E eu fui ler sobre isso, e Deus deu um outro ensinamento para Jonas. Jonas, enquanto estava em Israel, estava profetizando encorajamento para um rei que a Bíblia diz que foi muito mal aos olhos do Senhor. Conquistou o que conquistou, a profecia de Jonas se cumpriu. Mas Deus às vezes nos tira da nossa cidade natal e nos coloca num ambiente onde Ele quer, porque Jonas tem uma palavra, tem uma profecia doce, uma profecia de encorajamento, aquela profecia que você vai conseguir, você vai conquistar. Só que Deus te tira desse ambiente porque Deus é equilibrado. E entenda isso aqui. Deus às vezes vai nos tirar de uma situação e nos colocar em outra, porque o momento de profecia não é profecia de encorajamento. Aí surge Amós na história. Amós já vem com uma profecia de juízo. Amós já vem combatendo aquilo que o povo está usufruindo. O povo está usufruindo das riquezas e está esquecendo dos pobres. Amós vem com uma profecia de combater a idolatria. Aí às vezes a gente não entende, é Deus nos tirando de uma situação onde a gente só profetiza encorajamento, onde a gente só quer dizer, tu vai conseguir, tu vai conquistar, e Deus está dizendo, deixa eu te tirar um pouco de cena, porque está na hora de tratar.
porque está na hora de tratar o povo. E se talvez você continuasse em Jerusalém, você teria compaixão do povo. Ao mesmo tempo que eu estaria combatendo a idolatria do povo, ao mesmo tempo que eu estaria combatendo o povo com o juízo, você estaria encorajando. Aí Deus te tira de cena para poder dizer: agora não é um momento de encorajamento não, agora é um momento de tratar. E Deus ensina isso para Jonas: Jonas, sai de cena, porque agora eu vou tratar do povo. Então 3 lições Jonas nos dá: a termos misericórdia, nos ensina a ter misericórdia. Segundo, nos ensina a amar os nossos inimigos. E terceiro, nos ensina que profecia não é só encorajamento, mas nós precisamos ser confrontados, nós precisamos ser combatidos naquilo que nós estamos errando. E no momento ao qual nós estamos sendo combatidos, ao qual nós estamos estamos errantes diante do caminho do Senhor, é claro que nós precisamos de alguém que nos encoraje, né? Que nos dê força, que nos dê vigor, mas está na hora de sair de cena. E às vezes é assim na sua família. Deus te tira de cena para poder tratar de alguém. E assim, em algum momento, em alguma circunstância, dentro de sua intimidade, sua particularidade, dentro das suas amizades, Deus te tira de cena porque Deus quer tratar. E hoje, nesta noite, nós saímos daqui com esses ensinamentos. Saia daqui hoje, nesta noite, meu irmão, convicto, não como Jonas, de abrir mão da vocação que Deus colocou sobre ele, mas de aceitar o chamado que Deus tem sobre a sua vida, a vocação que Deus tem sobre a sua vida. Se é pregar, pregue com amor. Se é louvar, louve com amor. Se é ser um adorador, adore a Deus sobre todas as circunstâncias. Saia daqui hoje convicto de que Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, Deus não abriu mão de você, Deus não te deixou de lado. Deus ainda exige de nós o chamado que Ele colocou sobre as nossas mãos. Deus ainda exige de nós a autoridade que Ele colocou sobre nós. Deus ainda exige de nós as profecias que estão nos nossos lábios, que precisam ser profetizadas para vidas. Deus exige de nós hoje nesta noite. Saímos aqui hoje com a convicção, meu irmão, e a certeza de que Deus vai criar circunstâncias para poder resgatar o fogão, para poder resgatar aquele que foge, nem que seja necessário te colocar naquilo que cause angústia, porque foi na angústia de Jonas que ele clamou a Deus. E assim agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amanhã, culto de libertação, continua a campanha. Estaremos aqui. Quarta-feira, temos consagração, temos estudo da palavra. Café marca onde, missionária Amanda? Casa da irmã Márcia, do outro lado de Anchieta. Se você quiser saber o endereço, procure a missionária Amanda, que ela vai te passar o endereço onde é o café amargo. Vai ser benção. Queridos, eu estava aqui ouvindo o diácono Mike ministrar e me lembrei que hoje tristemente recebi uma notícia desagradável. O pastor Renato, que está aqui, conhece até a família, uma missionária lá do Paiol, que deixou os caminhos do Senhor, passou a ser um Jonas, mandou o marido embora e quis voltar para a vida regressa,
beber, falar besteira. E o que Jeová fez? Permitiu o submarino dele passar lá. E o marido, que é um amigo de infância, mocidade, considero como meu irmão, ele falou: Charles, me ajude. Por quê? A minha esposa surtou. Não vivo